Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 30. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Henry Maxwell enfrentou naquela noite, na comunidade, um público muito variado, algo que não acontecia em Raymond. Nem mesmo no retângulo poderia ser encontrado um número tão grande de homens e mulheres totalmente fora da influência da Igreja, do cristianismo e mesmo de outras religiões. Qual foi o assunto de sua preleção? Ele já havia decidido sobre o que falaria. Com uma linguagem muito simples, explicou o que aconteceu em Raymond depois que algumas pessoas assumiram o compromisso de seguir os passos de Jesus. O público que o escutava já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Tinha alguma ideia de seu caráter e, por mais que as pessoas fossem duras com relação ao cristianismo institucionalizado e com relação ao sistema social, ainda preservavam alguma noção de certo e errado que havia extraído das informações que tinham passado sobre o homem da Galileia. Portanto, estavam interessados no que Maxwell tinha falado. O que faria Jesus? Ele começou a aplicar a pergunta a problemas sociais em geral, depois de ter contado a história de Raymond. O público prestava atenção com todo respeito. Na verdade, era mais que respeito. Era interesse genuíno. Enquanto Maxwell falava, os ouvintes inclinavam-se para a frente num claro sinal de interesse, coisa rara de ser vista mesmo em igrejas. O que faria Jesus? Suponha que fosse esse o lema, não apenas de igrejas, mas de empresários, políticos, jornalistas, operários, pessoas da sociedade. Quanto tempo seria necessário para que se causasse uma revolução no mundo? Qual era o principal problema deste mundo? Ele estava sofrendo de uma doença chamada egoísmo. Ninguém mais do que Jesus conseguiu superar tanto o egoísmo. Se as pessoas o imitassem, sem se preocupar com as consequências, o mundo logo começaria a desfrutar de uma nova vida. Maxwell não sabia quão extraordinário era o fato de estar prendendo a atenção de um público como aquele. O bispo e o Dr. Bruce, sentados ali e olhando para as pessoas em volta, viam rostos que representavam o desprezo pela fé, o ódio contra a ordem social, contra o preconceito e contra o egoísmo. E ficaram maravilhados pelo fato de, em tão pouco tempo, sob a influência da vida na comunidade, já se haver iniciado um processo de restauração nas almas, muitas das quais haviam ficado amargas como vítimas de negligência e indiferença. Mesmo assim, apesar do respeito pelo preletor, ninguém ali, nem mesmo o bispo, podia ter certeza dos sentimentos que passavam pelo recinto naquela noite. Entre os que tinham ficado sabendo da reunião e responderam ao convite, estavam 20 ou 30 desempregados que haviam passado em frente à comunidade naquela tarde. Viram o anúncio da reunião e resolveram comparecer, alguns por curiosidade, outros para fugir do frio gelado das ruas. Por causa do frio intenso, os bares estavam lotados, mas em todo o bairro, com mais de 30.000 moradores, a única porta aberta ao público, com exceção dos bares, era a porta da comunidade. Para onde iria uma pessoa sem lar, sem trabalho e sem amigos, a não ser para um bar? Era costume que, em reuniões daquele tipo, a palavra fosse franqueada para todos os presentes que quisessem opinar sobre algum assunto. Quando Maxwell terminou de falar, o bispo que naquela noite estava dirigindo a reunião levantou-se e avisou a todos que podiam ficar à vontade para fazer perguntas, expressar sentimentos ou declarar convicções. A única regra era que deveriam respeitar o tempo de 3 minutos para cada participante por causa do grande número de pessoas presentes.
No mesmo instante, vários dos que já haviam participado de outras reuniões na comunidade exclamaram: "Apoiado! Apoiado!" O bispo sentou-se e logo um homem se levantou e começou a falar. Gostaria de dizer que as palavras do Sr. Maxwell nessa noite despertaram-me grande interesse. Eu conhecia Jack Manning, o rapaz que morreu na casa do Sr. Maxwell. Eu trabalhei do lado dele numa gráfica na Filadélfia. Foram 2 anos trabalhando juntos. Ele era uma boa pessoa. Certa vez, quando eu estava em dificuldades, ele me emprestou $5. Nunca tive oportunidade de devolver-lhe o dinheiro. Ele se mudou para Nova York por causa de uma decisão administrativa da gráfica que o atingiu com demissão. Nunca mais o vi depois daquilo. Quando apareceram as máquinas do linotipo, fui mais um a perder o emprego como ele. Desde aquela época, tenho passado mais tempo desempregado do que trabalhando. Dizem que a tecnologia é uma coisa boa. Nem sempre a vejo assim, mas acho que sou suspeito para falar, pois perdi o emprego para uma máquina que tomou o meu lugar. Quanto a esse cristianismo de que ele falou, tudo bem. Mas nunca esperei ver muita gente de igreja fazendo sacrifícios. Até onde posso perceber, essa gente é egoísta, gananciosa, ávida por dinheiro e sucesso, como qualquer outra pessoa que não frequenta a igreja. Menciono aqui o bispo, o Dr. Bruce e alguns outros como casos de exceção. Mas quando o assunto é dinheiro ou negócios, nunca vi muita diferença entre as pessoas do mundo, como costumam ser chamadas, e os membros de igreja. Uma classe é tão ruim quanto a outra. Gritos de "É isso aí! Você tem razão! É isso mesmo!" interromperam o rapaz que estava falando. E, assim que ele se sentou, 2 homens que estavam sentados no chão levantaram-se e começaram a falar juntos. O bispo pediu ordem e apontou quem falaria primeiro. Então ele começou a falar. "É a primeira vez que venho aqui e talvez seja a última. Já esgotei todos os meus recursos. Perambulei por esta cidade procurando emprego até cair doente. Há muitos na mesma situação que a minha. Gostaria de fazer uma pergunta ao ministro, se não houver problema. Posso?" "O Sr. Maxwell é quem vai dizer-lhe se pode", disse o bispo. "Com toda certeza, sim", respondeu Maxwell sem demora. "Mas não posso garantir que minha resposta o deixará satisfeito. Minha pergunta é a seguinte." Então, inclinou-se para a frente com o braço levantado, revelando uma força que vinha naturalmente de sua condição de ser humano. "Gostaria de saber o que Jesus faria no meu caso. Não acho nenhum trabalho já faz 2 meses. Tenho esposa e 3 filhos, e os amo da mesma forma que os amaria se tivesse $1 milhão. Estou vivendo de algumas pequenas economias que fiz de meu último emprego. Sou marceneiro profissional e tentei de todas as formas arrumar um trabalho. O senhor disse que o nosso lema deve ser: o que faria Jesus? O que ele faria se estivesse desempregado como eu? Quero trabalhar. Daria qualquer coisa para terminar o dia exausto, depois de 10 horas de trabalho, do jeito que acontecia comigo. Devo ser condenado por não conseguir trabalhar por conta própria? Preciso viver. Minha esposa e meus filhos também precisam viver. Mas como? O que faria Jesus? O senhor afirma que é essa a pergunta que devemos fazer." Maxwell, sentado ali, olhava para o rosto das pessoas, todas voltadas para ele. Ele parecia não ter uma resposta para aquela pergunta. Então orou em silêncio. "Ó Deus, essa pergunta envolve todo o problema social, com todos os desdobramentos causados pelos erros dos homens e sua condição contrária aos planos de Deus para o bem-estar de um ser humano. Haverá coisa tão horrível quanto ver um homem plenamente sadio, capaz e ansioso por trabalhar para o seu sustento, praticamente incapaz de conseguir qualquer coisa para fazer e levado a escolher uma dessas 3 alternativas: mendigar, suicidar-se ou morrer de fome? O que faria Jesus?
Era uma pergunta justa. A única que podia fazer, supondo ser ele um discípulo de Jesus. Mas que pergunta difícil de responder para qualquer outra pessoa vivendo nas mesmas condições. Essa e outras coisas fizeram Maxwell meditar profundamente na questão. Todos os outros estavam fazendo o mesmo. O bispo estava com um aspecto grave e triste, de tanto que a pergunta havia mexido com ele. O Dr. Bruce estava de cabeça baixa. Desde que assumira o compromisso, deixara a igreja e organizara a comunidade, o problema humano nunca lhe havia parecido tão trágico. O que faria Jesus? Era uma pergunta terrível. E lá estava o homem, alto e magro, com o braço estendido num apelo que a cada segundo ganhava força. Por fim, Maxwell falou: há algum discípulo de Cristo nesta sala que tenha passado por uma situação semelhante e tentado fazer o que Jesus faria? Se houver, com certeza, poderá oferecer uma resposta melhor que a minha. Houve um instante de agitação e burburinho no recinto, até que um homem, lá da frente, levantou-se devagar. Era uma pessoa de idade e sua mão apoiada no encosto de outro banco tremia enquanto ele falava. Acho que posso dizer que muitas vezes passei por situações semelhantes a essa e sempre tentei agir como cristão em qualquer condição que me encontrasse. Não sei se perguntei exatamente o que faria Jesus nas vezes em que estive desempregado. O que sei é que sempre tentei ser um discípulo de Jesus. E o homem prosseguiu com um sorriso triste que, para o bispo e Maxwell, era mais tocante do que a atitude de desespero do outro. Sim, eu mendiguei e recorri a instituições de caridade. Nas vezes em que fiquei desempregado, sem ter como me sustentar, fiz tudo o que me era possível para conseguir comida e proteger-me do frio, exceto roubar e mentir. Não sei se Jesus teria feito algumas coisas que fui obrigado a fazer para me sustentar, mas sei que nunca fiz nada de reprovável sempre que eu ficava desempregado. Às vezes, fico pensando que Jesus teria passado fome em vez de mendigar. Eu não sei. A voz do idoso tremia enquanto olhava com timidez para as pessoas que o cercavam. Seguiu-se um período de silêncio que foi interrompido por um homem sentado a 3 fileiras do bispo. Ele era grande, tinha cabelos negros e uma barba extensa. Quando começou a falar, praticamente todo mundo se inclinou para ouvi-lo em sinal de grande interesse. O homem que tinha perguntado o que Jesus faria no lugar dele sentou-se e cochichou para o vizinho. Quem é ele? É Carlsen, o líder socialista. Agora você vai ouvir coisa boa. Para mim, isso é tudo bobagem, começou Carlsen, tomado de grande ira. Todo o nosso sistema está falido. O que chamamos de civilização está podre. Não adianta tentar encobrir esses fatos. Vivemos numa época em que a ganância do capitalismo representa a morte para milhares de homens inocentes, mulheres e crianças. Graças a Deus, se é que existe um Deus, e duvido muito, nunca me atrevi a casar e constituir família. Isso é um verdadeiro inferno. Haverá um inferno pior que o inferno em que se encontra aquele homem com mulher e filhos? E ele é só um caso no meio de milhares. Além disso, esta cidade e qualquer outra cidade grande neste país tem milhares de cristãos professos que vivem com todo luxo e conforto. Vão à igreja nos domingos para cantar hinos que falam de dedicação total a Jesus, de seguir seus passos e de salvação. Não digo que não exista gente de bem entre eles, mas se o ministro que nos falou aqui nesta noite fosse a qualquer igreja de elite, dentre as várias que posso mencionar, e propusesse aos membros que assumissem o compromisso de fazer o que Jesus faria, eles logo ririam dele, tomando-o por louco ou fanático. Não, o remédio não é esse. Isso não vai levar a lugar algum. Precisamos começar tudo de novo em matéria de governo.
Todo o sistema precisa ser reformado. Não espero que alguma reforma social eficaz saia de dentro das igrejas. Elas não estão ao lado do povo. Estão com os aristocratas, com gente que tem dinheiro. Empresas de monopólios são comandados por membros de igrejas. Os pastores são seus escravos. O que precisamos é de um sistema que parta da base do socialismo fundamentado nos direitos do povo. É claro que Carson estourou o tempo de 3 minutos. Estava iniciando um discurso que, pelo que diziam os que o conheciam, levaria pelo menos 1 hora. Mas um homem que estava atrás dele puxou-o para baixo, fazendo com que se sentasse. E então se levantou. Carson ficou indignado a princípio e ameaçou perturbar a ordem, mas o bispo lembrou-lhe da regra de 3 minutos e ele se submeteu, resmungando de dentro de sua espessa barba. Enquanto isso, o outro orador começava a defender com vigor a ideia de imposto único como solução para todos os males da sociedade. Depois dele veio outro, que fez um ataque violento às igrejas e pastores, declarando também que os 2 grandes obstáculos para uma verdadeira reforma social eram os tribunais de justiça e as máquinas eclesiásticas. Quando se sentou, outro, que tinha todos os dados de um trabalhador de rua, ficou de pé e despejou impropérios sobre as grandes empresas, principalmente as do ramo ferroviário. Acabado seu tempo, outro se levantou, apresentando-se como ferreiro profissional, e declarou que a solução para as mazelas sociais estava nos sindicatos. Segundo ele, os sindicatos seriam a salvação acima de qualquer outra coisa. Depois deste, levantou-se alguém que dizia que as invenções e a tecnologia eram diabólicas, responsáveis pelo desemprego de muita gente. E foi aplaudido efusivamente pelos outros. Por fim, o bispo declarou que não havia mais tempo para outras manifestações e convidou Rachel para vir e cantar. Durante o período de 1 ano que passara em Raymond, depois de assumir o compromisso na igreja de Maxwell, Rachel havia se transformado numa cristã sensata, humilde e forte. Seu grande talento para a música tinha sido colocado integralmente a serviço do mestre. Quando começou a cantar, passou a orar em pensamento, pedindo que Deus abençoasse os resultados obtidos com sua voz, que agora ela usava para Jesus. Com certeza, enquanto cantava, sua oração foi sendo atendida. O hino que ela havia escolhido a dedo dizia: "Esta é a voz de Jesus que diz: Vem, alma perdida, vem." Novamente, Maxwell, ali sentado, lembrava-se de sua primeira noite no retângulo, quando Rachel cantou e fez o povo da tenda se aquietar. O efeito estava sendo o mesmo naquela hora. Que poder tem uma voz consagrada ao serviço do mestre! A moça era tão competente que poderia ter se tornado uma das mais famosas cantoras líricas da época. Com certeza, o público ali presente nunca tinha ouvido uma voz com tanta qualidade. Não poderia ouvi-la cantar, nem mesmo no mundo, como dizia o bispo, porque, pelo privilégio de ouvi-la, seu empresário simplesmente iria cobrar um valor que eles não teriam condições de pagar. A música fluía pelo ambiente como se estivesse dando uma amostra da própria salvação. Carson levantou o rosto com sua barba espessa e negra, absorto que estava pela música que ele tanto apreciava por causa de sua nacionalidade. Uma lágrima corria-lhe pela barba, enquanto sua fisionomia relaxava e se tornava quase nobre. O desempregado que queria saber o que Jesus faria em seu lugar estava boquiaberto, com a mão apoiada no banco da frente, e pôde por um momento se esquecer de sua trágica situação. Enquanto durou, a música foi para ele alimento, calor, trabalho e união com a esposa e os filhos. O outro que havia criticado igrejas e pastores estava sentado com a cabeça levantada, em princípio demonstrando rigidez e resistência,
como se não quisesse admitir algo que estivesse mesmo remotamente associado com igrejas ou cultos. Mas, aos poucos, foi se rendendo ao poder da música que invadia os corações ali presentes e dentro de pouco tempo já se pôde perceber em seu rosto um olhar triste e compenetrado. Naquela noite, o bispo dizia, enquanto Rachel cantava, que se o mundo doente, depravado e perdido ouvisse o evangelho pregado pela voz de profissionais como Rachel, a vinda do reino seria apressada de uma forma que nenhuma outra força poderia fazer. Por quê? Dizia ele no coração enquanto ouvia. Porque esse maravilhoso tesouro representado pela música é mantido tão longe do povo. Só pode ser pela ganância, por dinheiro, que demonstram os que foram abençoados com esse dom. Será que não haveria outros que se sacrificariam, doando sua voz, a exemplo de todos os outros dons que as pessoas consagravam ao serviço do reino? Maxwell lembrava-se do público do retângulo, ansiando por um avanço maior dessa forma de discipulado. O que ele tinha visto e ouvido na comunidade dera-lhe a certeza de que os problemas das cidades seriam resolvidos se os cristãos que vivem nelas seguissem os passos de Jesus do jeito que ele ordenou. O que representavam para a igreja pessoas negligenciadas e pecadoras como as que ali se encontravam? Era gente desse tipo que o Mestre viera salvar, apesar de seus erros, preconceitos, miséria e falta de esperança. Era esse pensamento que mais o entristecia. Estaria a igreja tão afastada de Jesus que teria perdido sua influência sobre o tipo de pessoa que a cristandade do primeiro século conseguiu ganhar aos milhares? Até que ponto o líder socialista estava certo quando afirmou que não adiantava esperar que da igreja saísse alguma reforma social ou redenção de tão egoístas e reclusos que se mostravam seus membros? Ele estava cada vez mais abismado ao perceber que aquele número relativamente pequeno de pessoas presentes no recinto, no momento apaziguadas pela voz de Rachel, representava milhares de outras como elas, para as quais igrejas e pastores não ofereciam, em termos de conforto e felicidade, mais do que ofereciam os bares e cervejarias. Isso precisava ser assim? Se os cristãos fossem todos fiéis ao compromisso de seguir Jesus, será que haveria hostes de desempregados pelas ruas, centenas deles acusando a igreja e milhares considerando a bebida como a melhor companhia? Até que ponto os cristãos podiam ser responsabilizados por aquele problema social tão bem ilustrado na reunião daquela noite? Seria verdade que, de modo geral, as igrejas das cidades grandes se negariam a seguir os passos de Jesus e realmente sofrer por amor a ele? Maxwell continuou a fazer essas perguntas, mesmo depois que Rachel terminara de cantar e a reunião havia chegado ao fim depois de uma confraternização bem informal. E continuou a perguntar enquanto um pequeno grupo de residentes e os visitantes de Raymond estavam tendo um momento de estudo bíblico e oração, como era o costume na comunidade. E ainda fez as mesmas perguntas durante uma conversa que teve com o bispo e o Dr. Bruce até 1h da madrugada. E foram as perguntas que permaneceram com ele enquanto orava de joelhos antes de dormir, pedindo um avivamento espiritual sobre as igrejas do país. Eram perguntas que o acompanharam no dia seguinte, enquanto andava pelo distrito em que ficava a comunidade e observava a vida que as pessoas levavam, tão diferente da vida abundante. Será que os membros das igrejas, os cristãos, não somente nas igrejas de Chicago, mas pelo país inteiro, iriam se recusar a seguir os passos de Jesus se precisassem tomar uma cruz para então segui-lo? Esta era a pergunta que até o momento havia ficado sem resposta.